Vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Cabuloso nesta quarta-feira, 25 de dezembro. O presente de Natal ainda não chegou, mas ele tá vindo. Ele tá sendo embrulhado. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho aqui, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com as informações importantes do nosso Cruzeiro, mercado agitado. Vamos aqui estar reagindo o vídeo da Itatiaia Esporte, deixando os créditos aqui, né, pessoal? Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, pessoal. Então é isso, bora pro vídeo. Vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Cabuloso nesta quarta-feira, 25 de dezembro. O presente de Natal ainda não chegou, mas ele tá vindo. Ele tá sendo embrulhado. Rubem Júnior, um abraço pra você, bom dia. Pois é, bom dia, um abraço pra você também, Pedro. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Um Feliz Natal a todos, abençoado, em especial para toda a nação azul, confirmando 11 horas com 39 minutos. E ontem, dentro da programação da Itatiaia, já falávamos sobre a tradição do Cruzeiro, né? Dentro das suas possibilidades de ano em ano, trazer um presente para o seu torcedor, principalmente se tratando do dia 2 de janeiro, a data comemorativa do seu aniversário. Sobre o Natal, a coisa tá muito próxima. Lembrando, ano passado, o Cruzeiro anunciou o Dudu nesta data e a gente recorda tudo isso sobre o planejamento do Cruzeiro. Você pode encontrar a matéria no site da Itatiaia, no itatiaia.com.br e também em todas as plataformas digitais. A Itatiaia segue de plantão, apurando para a Nação Azul a respeito do que pode ser o primeiro oficializado para 2026 e deve ser mesmo o zagueiro Vitão, que vem do Internacional, 25 anos, tudo acertado com o atleta, também com o Internacional, que começa a fazer aquele primeiro contato com os atletas que vão participar deste acordo de empréstimo, por exemplo, o Japa e também o zagueiro João Marcelo, que também tem 25 anos e será cedido à equipe porto-alegrense. Dentro do que o Cruzeiro tinha como concorrência, o Flamengo apostava num abatimento de dívida e o Inter encara como uma possibilidade mais produtiva, até mesmo se ele vende o Vitão para o Flamengo e abate a dívida do Thiago Maia, teria que ir ao mercado para buscar um reforço para a zaga. Isso teria que desembolsar uma boa grana. E o Inter também gosta e avalia de forma positiva o empréstimo do Japa. E eu rolo a bola para você, Pedro, para falar sobre esse Japa, que como o Cruzeiro vai ao mercado em busca de reforços para o meio campo, o Japa conviveu também com lesões, né, na temporada de 2025, acabou não tendo uma sequência e quem sabe tendo uma baita valorização na equipe do Internacional na próxima temporada, Pedro. A expectativa é um empréstimo, né, Rubinho? Sim, do Japa sim. Porque olha só o que aconteceu recentemente, né? O Cruzeiro envolve numa troca justamente com o Internacional o Maurício, que depois vai despontar, né? E chega ao Palmeiras com o status de um jogador já formado. Então é importante, né? A formação do jogador passar por clube profissional, mas ele continuar tendo vínculo. Só quem vai falar sobre isso são os nossos comentaristas nesta manhã de quarta-feira de Natal, 11 horas com 42 minutos. Japa, jogador jovem, 21 anos, jogador com o DNA do Cruzeiro, cria da Toca da Raposa 2. Ale Oliveira, Cruzeiro vai envolvê-lo em negociação como forma positiva. Você vê isso bom para o atleta que está começando? Você acha que ele teria espaço ainda no time do Cruzeiro para 2026? Bom dia, Ale. Ô, Pedrão, bom dia, viu, para você, para os companheiros, um Feliz Natal para todo mundo e principalmente para quem nos consagra como elegante hoje, Ale. Ah, eu vim com a mesma de ontem, né, que fala. Né? Gostou, hein, Ale? Ah, porque o que acontece é o seguinte, eu fiz o programa ontem com muito orgulho, né, aqui da Turma do Bate-Bola. Então faltou aquele banho de ontem para hoje, né? Não, eu não tomo banho de roupa, né, não sei se você tá acostumado. Mas é bom, tomou banho, tem que trocar a roupa, pô. Isso não existe, ok? O Réveillon eu acredito que seja também o look, né? Também. Passar virada de verde traz o que, Ale? Turma do Bate-Bola, de verde traz esperança. Assim. Ok? Fiz o Turma do Bate-Bola. Fiz a ceia, ok? Não transpirei para nenhum dos dois. Tomei meu banho e depois usei a mesma vestimenta que estará certamente na Turma do Bate-Bola de hoje também. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o Japa não teria muito espaço aqui. E acho que é muito positivo ele ganhar aí uma quilometragem, ganhar uma rodagem, justamente para adquirir experiência e, quem sabe, numa próxima oportunidade, voltar mais formado, né? Mais experi, para aí sim conseguir lutar por uma condição melhor dentro do elenco do Cruzeiro. O que você acha, Simões? Acha que o Japa no Internacional vai ter mais espaço do que no Cruzeiro? Primeiro assim, né, a questão que você citou do Maurício não foi uma troca, foi uma doação, né? Foi uma doação. E em contrapartida veio da doação o William Potker. Não fala isso que você estraga o Natal da turma. Bom dia, bom torcida do Cruzeiro, né? Importante lembrar dos erros para você corrigi-los. Isso, então quer dizer, o Maurício foi quase uma doação, né? Porque assim, veio o William Potker e eu acho que ainda teve que pagar pro William Potker, na época que não tinha dinheiro nenhum, teve que pagar 1 milhão ainda. Sim, 1 milhão e 200. Então,
são casos diferentes, né? E o Japa, olha só, eu pensando aqui com a cabeça do Tite, tentando pensar com a cabeça do Tite, né? Eu imagino, tá? E eu tô dizendo assim, eu imagino, eu não tô afirmando, que o Matheus Henrique vai ser titular desse time do Cruzeiro. Por tudo que o Matheus Henrique viveu com o Tite, né? Por essa coisa toda, tá? Aí você tem o Christian. Aí você tem o Lucas Silva. Aí você tem o Murilo Hickman, né? Que é um garoto da base também, em que o Cruzeiro aposta muito. Você tem o Rian Guilherme, não é? Volante? Sim. Você tem o Lucas Romero, você tem o Wallace. O Wallace, e é outro tema o Wallace, né? O Cruzeiro que por algum tempo pensava em negociá-lo, o Tite pretende continuar com o Wallace, caso não apareça uma proposta que possa aí balançar o Cruzeiro. Então, e eu já ouvi também, embora seja ali uma função diferente, eu já ouvi também que desses garotos que estão retornando aí, parece que o Vitinho tem um olhar especial com ele, né, Rubinho? O Vitinho vai participar do início do Campeonato Estadual, assim também como o Rodriguinho. O Vitinho foi pro Goiás, se deu bem, acabou perdendo espaço. Mas eu acho que terminou o ano náutico, né? Sim. E é um cara que o Cruzeiro aposta aí pro início do estadual, ele ao lado do Rodriguinho vão participar da equipe principal. Pois é, deve ter o Joseph, Teves, essa meninada toda, né? O Joseph tá indefinido, o Teves tá definido. Fala o que você quer falar, meu amigo. Não, o que eu quero dizer é que... Fala do time inteiro. Fala, vai ter espaço ou não vai ter espaço? O espírito natalino. Eu tô citando mas já citou o time inteiro, meu amigo. Daqui a pouco... Aí o que acontece? Aí é uma análise do Cruzeiro de quem ele pretende priorizar no time dele e de quem ele acha que precisa ganhar minutagem. Então eu acho que assim, o Japa meio que ali numa disputa ali com o Murilo Hickman, com o próprio Rian Guilherme. Você esperaria o Campeonato Mineiro para decidir se desfaz, se empresta ou não um jogador como esse? O problema é a oportunidade passando agora, né? O problema é que envolve o Vitão, né? E pelo que a gente percebe, o Vitão é um pedido do Tite, né? O Tite pediu o Vitão. Então, o Tite quer contar com esse jogador. Então, de certa forma, o Cruzeiro tem uma certa urgência, até para que o Vitão possa se apresentar dia 2, né, Rubinho? Sim. Dia 2. Então, é essa situação. Então, eu acho que pode ser positivo, desde que não empreste fixando direitos econômicos, né? Porque isso também é um negócio absurdo, né? Às vezes empresta um jogador que tem potencial, bota o direito econômico num valor baixo, o cara vai lá, se destaca, outro time compra e lucra com o jogador, né? Então, eu acho que é um negócio que pode sim. Eu acho que pro Japa, inclusive, vai ser interessante, porque diante de todas as situações que eu coloquei aqui, diante de todos os nomes, eu acho que a concorrência aqui no Cruzeiro é muito maior para ele do que será no Internacional. Não tem medo, Ale, desse ambiente conturbado que pode se encontrar no Internacional? Será que isso passa na cabeça do jogador na hora de tomar a decisão também? Não, eu acho que se o cara tem a condição de escolher hoje, né, ficar no Cruzeiro, com tudo que o Cruzeiro proporciona de estrutura, de investimento, de perspectiva, e ir pro Inter, ele escolhe ficar no Cruzeiro. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre há essa possibilidade. E eu acho, sincero e honestamente, que no caso do Japa será muito importante que ele jogue, que ele mostre, porque é um menino talentoso, um menino promissor, só que ele precisa de minutos. E aqui, o Simões explicou detalhadamente, inclusive, aqui vai ser difícil ele jogar. Então ele está indo para um grande clube, um clube muito tradicional, que está bagunçado, você tem razão, mas em que ele vai ter mais oportunidades. Então eu, se fosse ele, não deixaria passar essa oportunidade. 11h48. O que mais está na pauta do Cruzeiro neste fim de ano, hein, Rubinho? Lembrando, né, sobre o Japa, complementando, ele que em janeiro já teve uma lesão no tendão da coxa esquerda, passou um longo período, passou por cirurgia também. Logo no seu retorno, mais uma lesão, por isso participou muito pouco da temporada de 2025, apenas 6 jogos, mas quando ele retomou ali no final da temporada, foi importante em algumas partidas e vinha tendo oportunidades aí com o técnico Leonardo Jardim. Outro atleta aí do meio campo que o Cruzeiro pode apostar, e pelo que a gente vem sentindo e ouvindo sobre os treinamentos e que participou bem também, né, da reta final do Campeonato Brasileiro, foi o Rian Guilherme, atleta contratado, e o Cruzeiro vai tendo, né, as suas possibilidades ali para o meio campo, para a montagem desse elenco para o técnico Tite. Ontem a gente trouxe uma informação sobre o Vitinho, ele que tem 26 anos, atleta que passou pela base do Cruzeiro, né, hoje no Botafogo, estava também no Burnley da Inglaterra antes de ir para o Rio de Janeiro, atleta campeão aí do Campeonato Brasileiro também na Copa Libertadores, jovem e é cruzeirense de coração. O Botafogo, né, ele que colocou o Vitinho à disposição para um negócio, mas esse negócio dificilmente deve caminhar. Primeiro que os valores são altos, né? O Botafogo não só quer o William nessa troca, mas receber um alto valor na casa aí de 5 milhões de euros para concretizar uma negociação. E por tudo que envolve essa lateral direita do Cruzeiro, tendo o William, também Fagner, que ainda o Cruzeiro está em fase final de negociação com o Corinthians, lembrando o atleta está emprestado ao Cruzeiro, e também o Cauã Moraes, recentemente contratado junto ao Atlético Paranaense. E com as necessidades que tem o Cruzeiro para
a temporada seguinte, talvez você ceder o William, pagar mais um bom valor, inclusive, né? Cerca de 5 milhões de euros, para contratar um lateral, já que você tem as suas opções aqui no elenco, o Cruzeiro tem outras carências, Pedro. Ale, você ainda acredita no amor, Ale? Muito. Olha o Matheus Pereira, olha o Lucas Silva. E agora a possibilidade do Vitinho também. Jogadores muito identificados, muito antes, né, de serem jogadores profissionais, já identificados com o clube. E aí se tiver um alto salário, ajuda também a fortalecer essa identidade. Esse amor aí, né? Mas de qualquer maneira eu acredito sim. E você citou um cara que teve motivos e oportunidades de sair do Cruzeiro, que foi o Lucas Silva. O Lucas Silva, praticamente todo treinador que chegou nessa passagem atual dele pelo clube, colocou ele no banco de reservas, né? Eu acho que muito esforço. Muito esforço. Eu acho que o que mais gritou foi o ano passado, na final da Sul-Americana, em que o Lucas já... Com 15 minutos ele teve que entrar. Foi com 15 mais ou menos. Um pouquinho mais, mas de qualquer maneira, o Lucas foi pro banco com a chegada do Diniz, mais um treinador que botou ele no banco. E aí, quando chega próximo da decisão, o Lucas Silva já tinha atropelado o Wallace em termos de produção. Então, todo mundo imaginou que ele seria o titular, né? E aí o Diniz faz mais uma vez a opção por colocá-lo no banco, depois se arrepende e acaba trocando, como disse o Rubinho, com pouco tempo de jogo. Mas esse cara, em vários momentos, foi reserva. E ele tinha oportunidade de sair e tal, e falou, não, vou ficar aqui treinando, uma hora vai clarear, uma hora as coisas vão acontecer. E eu não duvido, como disse aí o Simões, eu não duvido que no início dessa trajetória do Tite, de repente ele tem que provar mais uma vez o seu valor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar treinando, calado, para retomar o espaço, se isso acontecer, né, o Pedrão? E o mercado do Cruzeiro, quinta-feira, hoje é quinta-feira, Rafa, eu tô falando quarta desde o início então, né? Quinta-feira, para testar se o produtor tá atento. 11 horas e 56 minutos, a gente continua falando do Cabuloso. Ô, Rubinho, a gente vai colocar na tela agora aqui uma arte do Matheus Pereira, destacando o meio-campista camisa 10 do Cruzeiro. Renova, Matheus. Eita, nós. É até junho, né, Rubinho? Até junho. O Cruzeiro tá já naqueles finalmente, né, para tentar a renovação do Matheus Pereira, que vem facilitando a sua permanência. É um cara identificado. Você falava no primeiro bloco sobre o quanto é cruzeirense o Matheus, o quanto ele produziu, o quanto ele cresceu também profissionalmente, mentalmente, familiar também, né? Tem o nascimento aí do Theo, que veio para premiar o Matheus nesta temporada espetacular que ele teve em campo, ainda acreditando possivelmente numa convocação para a seleção do Brasil. Caso olhem aqui para o Matheus Pereira e para você que está na live da Itatiaia, os números do Matheus, ele que tem o seu contrato até o meio da temporada, ainda é muito jovem. O Cruzeiro propõe aí um contrato de 5 anos, o que poderia fazer com que o Matheus permanecesse no Cruzeiro por 5 temporadas, praticamente já indo ali para a reta final de carreira, atuando com a camisa do clube do seu coração. O Cruzeiro está bem otimista, inclusive o Tite ligou para o Matheus Pereira, tá tudo muito bem alinhado, é um cara que tem mercado, o grande camisa 10, né, do futebol do Brasil em 2025, e o torcedor pode ficar tranquilo que o Matheus Pereira deve sim ter o seu contrato renovado por 5 temporadas. Matheus Pereira, primeiro em oportunidades criadas na Copa do Brasil com 11. Primeiro em faltas sofridas no mundo, 162 na temporada de 51 jogos, 7 gols e 9 assistências. Estimado o valor de mercado em mais de 90 milhões de reais. E o segundo maior com nota geral lá na plataforma SofaScore na Série A do Campeonato Brasileiro, 7,53. Simões, você é um cara que tem uma memória muito fresca com relação especialmente aos grandes jogadores. Desde o Alex, desde 2003... Teve um camisa 10 mais decisivo que esse aí no Cruzeiro, Simões? Acho que tecnicamente não, né? A gente falar assim de decisivo, não usava a camisa 10, né? Mas a gente precisa lembrar de que Era 17, né? O time de 13 e 14 tinha Everton. 2, né? Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, né? Uma das grandes duplas da história do Cruzeiro e eu acho que até do passado recente do futebol brasileiro. Eles jogaram muita bola em 13 e 14, né? E depois aquele time de 17 e 18, que foi bicampeão da Copa do Brasil, aí tinha Arrascaeta e Thiago Neves, né? E os dois foram muito importantes na conquista daquele bicampeonato da Copa do Brasil, né? Então, se a gente for pensar em termos de conquistas, né? O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e Arrascaeta e Thiago Neves superam o Matheus Pereira, que ainda pode construir a sua história no Cruzeiro. Agora, do ponto de vista característica, plástico, né? Técnico, trato da bola, aí eu acho que o Matheus Pereira é quem mais se aproxima do Alex. Que por mais que o Arrascaeta seja o craque do futebol brasileiro na atualidade, né? E é mais ou menos uma posição parecida com o Matheus Pereira, mas são características muito diferentes, né? O Matheus Pereira não é essa ideia de pensar o jogo, o Arrascaeta é um cara muito, muito vertical, muito de área, né? Muito ali de terço final de campo, né? Então eu acho que o Matheus Pereira, sim, em característica, ele talvez seja quem mais se aproxime do Alex nesse papel de maestro, né? Mas eu acho que, assim, em história no Cruzeiro, e até porque as conquistas têm um peso muito grande, a gente tem essa dupla de 13 e 14, né? Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, e depois 17 e 18, Arrascaeta e Thiago Neves.
Meio-dia, Ale Oliveira acabou de sair o Para o Ímpar. Você ganhou o Para o Ímpar, vai começar a pelada de fim de ano. Você que não gosta, né? Ignorando o fato da resenha. Não lembre que tem resenha depois. Certo. Vai começar a pelada, você ganhou no Para o Ímpar. Everton Ribeiro, Matheus Pereira e também o Arrascaeta estão à sua disposição para a sua escolha. O primeiro que você descarta? O primeiro que você descarta dos três? Eu acho que essa comparação ela é difícil pro Matheus Pereira. Te deu um bom presente de Natal, hein? Ela é difícil pro Matheus Pereira, até porque eu acho que também tem a idolatria, ela também tem a ver, não só isso, né? Mas tem a ver com conquistas, né? Claro. Então, eu, por exemplo, não tenho muita dificuldade de colocar Alex e Matheus Pereira na mesma frase, quase que no mesmo esporte. Né? Isso eu nem coloquei. Então, eu tenho muita dificuldade. E acho que o Everton e o Arrascaeta, eles construíram uma história devido ao talento deles, à competência deles, que fica difícil pro Matheus brigar aí. Eu gostei muito dessa temporada do Matheus Pereira. Tem muita gente que confunde, né? Porque não sabe todo o contexto e nem precisa saber. Quando eu falei muito bem do Cruzeiro e fiz uma colocação a respeito do Matheus, que eu considerei bem respeitosa, que eu falei, olha, o Matheus, ele joga muito bem, é um cara talentoso, é um cara saudável, que joga num time incrível, com o Mineirão lotado, que agora o time, inclusive, é bom. Porque quando ele chegou não era bom o time, né? Tava naquela fase de transição e tal. E tem uma torcida apaixonada. Eu gostaria de vê-lo mais feliz, sabe? Mais contente de poder desfrutar de tudo isso, né? Foi o que eu falei numa entrevista aí, num podcast. Foi o que eu falei. Tinha falado, inclusive, isso durante uma jornada aqui da Itatiaia, um pouco antes. Mas muitas vezes repercute quando você fala fora daqui, né? Fora de Minas, né? E foi o que aconteceu lá no programa do Duda Garbi, lá da carne crua que ele tem. Eu falei exatamente isso. Em qual momento, Pedrão, eu faltei com respeito com o Matheus Pereira? Se eu falei que ele jogava muita bola, sabe? Que ele era um cara diferente, que era um cara abençoado, saudável e tal. Em qual momento eu faltei com respeito com o Cruzeiro? Que eu falei que era um clube gigante, de uma torcida maravilhosa, que jogava sempre com o Mineirão lotado. Não faltei em nenhum momento com respeito. Ele, para me ajudar, ele vai aos microfones, né? E fala que realmente pediu para sair e que não estava feliz. Na sequência, ele chega a fazer exame médico para ir para a Rússia. Não fui eu que fui fazer exame médico, foi ele que foi. Ele que foi lá fazer exame médico. O Léo Jardim, que conhece muito bem o Matheus Pereira, porque trabalharam junto lá na Arábia, lá, deixou ele de fora da semifinal do Mineiro contra o América, né? Entendeu que ele não estava com a cabeça boa. Foi o Léo Jardim que fez isso. E a partir dali, começou um trabalho de reconstrução. O torcedor, mas esse mais fanático mesmo, que não tem discernimento, aquele mais que, sabe? Sim. Ele acha que o Matheus Pereira, depois desse episódio, que realmente ele jogou muito bem, está na seleção do Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores do campeonato, tem esses números que você citou. Era esse mesmo Matheus Pereira que estava antes dessa confusão toda, porque eu não consigo nem... Se você me falar que é o mesmo jogador, eu nem acredito. Era um Matheus Pereira triste, desinteressado, que não estava afim. Ele acabou fazendo a opção por ficar no Cruzeiro, e o futebol agradece, o futebol brasileiro agradece, e ele realmente fez o que se espera dele, que é um grande jogador, e que jogou com muito tesão, com muita vontade. Aliás, eu acho que até mudou um pouco a característica dele de quando era com o Seabra. Com o Seabra, ele era mais mágico e menos participativo. Com o Léo Jardim, ele corre para trás, ele ajuda na marcação, embora não seja a característica dele, mas ele deu a contribuição dele, sabe? Muito mais competitivo e realmente foi muito bom jogador. Foi um cara absolutamente importante nessa trajetória do Cruzeiro em 2025. E é esse cara que não só o torcedor quer ver. Quem ama o futebol, e é o nosso caso, por isso que a gente tá aqui, gosta de ver jogadores assim. Ou o torcedor acha que a gente gosta de ver jogador ruim. A gente gosta de ver jogador bom, que é o caso do Matheus Pereira. Agora, eu acho muito complicado a comparação, né? A comparação eu acho muito complicada. Então, acho que ele fica um pouquinho atrás do Everton e do Arrascaeta. Eu iria de Arrascaeta nessa escolha aí, se fosse pela resenha, o Everton Ribeiro, que eu tenho mais intimidade. Mas pelo futebol, eu iria de Arrascaeta. E isso não desmerece em nada o Everton e o Matheus Pereira, que são grandes jogadores. E fico muito satisfeito do Matheus Pereira jogar com essa alegria, com essa vontade, com esse tesão, que foi a única coisa que eu cobrei dele no começo do ano. Graças a Deus, ele fez uma temporada incrível. E vai estar em casa, né? Se renovar esse contrato logo, que é o que a torcida está querendo. 12:06. E o KJ, hein? O Caio Jorge também em números aqui na Itatiaia neste 25 de dezembro. Em arte do Caio Jorge também, artilheiro do Brasil, da Copa do Brasileirão. Olha aí, 33 jogos no Brasileiro, dos 38 possíveis. Esteve muito disponível nesta temporada o Cruzeiro, 21 gols marcados e 8 assistências. Incríveis 29 participações só no Brasileirão. Com 8 jogos na Copa do Brasil, 5 gols para o KJ. Alexandre Simões, o Cruzeiro com o Caio Jorge, o Cruzeiro do Tite, ele vai começar a ser pensado no entorno do atacante. Pelo que você viu do Cruzeiro em 2025 e pelo que você conhece do Tite também, Simões? Pedro, eu acho que assim, até por característica, né? E o Ale falava aí das semifinais contra o América, e é quando o Caio Jorge volta, né?
O Caio Jorge não joga a fase classificatória do Campeonato Mineiro por causa de uma lesão, mas por característica, o Caio Jorge é um centroavante interessante, um atacante interessante, né? Embora ele seja artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, ganhou o Troféu Guará como artilheiro do ano em Minas Gerais, mas ele não é um cara que precise de um esquema para ele. Não sei se o Ale concorda comigo, mas eu acho que o Caio Jorge é um atacante que a gente pode chamar operário, embora seja um cara muito técnico, né? Tem muita velocidade, é muito oportunismo, mas o Caio Jorge, ele se adapta ao jeito de jogar do time, né? Porque ele tem um bom potencial de marcação. Então, é um centroavante raro, né? Porque se a gente pega, por exemplo, o Gabigol é muito um cara que o time precisa jogar pra ele, né? O Caio Jorge, o time não precisa jogar pra ele. Porque o Caio Jorge, ele tem como característica jogar pro time. Então eu acho que é um jogador raro, tá? E que agrada muito ao modelo de jogo que o Tite deve implantar no Cruzeiro, diante do que a gente conhece aí do Tite, e a gente não precisa ir muito longe, né, o Ale? O Tite foi à Copa do Mundo com o Gabriel Jesus, né? Que é um atacante com mais ou menos com essa, né, essa qualidade, esses caras que versatilidade. É meio na linha do Vitor Roque, inclusive, eu acho. Isso, né? Exatamente, Vitor Roque. Eu acho que é mais ou menos essa característica, é diferente do Gabigol, que é diferente do Pedro, né, por exemplo. E eu acho que a arrancada do Caio Jorge também. Mas o Caio Jorge marca muito, cara. Muito, né? Ele marca muito, ele marca a saída de bola, ele marca o zagueiro, ele marca o primeiro volante. Que é uma distorção até do futebol daqui e atual. Ele marca, mas ele fere muito o adversário quando ele tem a bola, né? Sim, porque ele é muito veloz. Porque a gente criou uma moda aqui, infelizmente, para alguns times, alguns treinadores, que o atacante tem que marcar melhor que atacar. Não é o caso do Caio Jorge. O Caio Jorge marca muito, morde demais. É a inversão total, né? O cara gosta do lateral que ataca e do atacante que marca. Exatamente, é isso aí. 12:00 com 9 minutos. Cruzeiro, então, se preparando para a reapresentação e esperando por novidades, né, Rubinho? Pois é, a gente segue aguardando aí. O Cruzeiro muito próximo do Vitão, dificilmente o negócio pode melar. Lembrando, o Cruzeiro que já tem algo acertado com o atleta, com o Internacional. O Flamengo ficando para trás, já que tinha uma dívida aí para ser abatida. Agora apenas os detalhes que envolvem o Internacional e os atletas que vão para Porto Alegre. Então, o Cruzeiro de plantão aguardando para cravar essa negociação. Segue também com muito sigilo a respeito do Gerson. Em cada canto, né? Em cada ceia de Natal, naquela resenha. E o Gerson vem ou não vem? O Cruzeiro não desistiu do negócio, mas encara sim como algo delicado pelos valores praticados. E seguimos acompanhando os passos do Gabigol, que vai conversando com o Santos para saber se será mesmo jogador do Peixe na próxima temporada. O Cruzeiro estaria sim disposto a pagar apenas uma parte do salário para ter o Gabriel Barbosa na próxima temporada do Peixe. Fato é que o Santos quer que o Cruzeiro pague uma parcela que não cabe, né, em termos de uma negociação, querendo ou não, de um atacante, né, do calibre do Gabigol. Vamos seguir aguardando o Cruzeiro a todo vapor, a diretoria que vem trabalhando muito, Joaquim Pinto, diretor esportivo, Pedro Lourenço, o presidente, e também o vice, Pedro Júnior. É a reta final de 2025 para entrar rasgando o 2026, Pedro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!